Preparem-se para um mergulho profundo, pessoal. Hoje a gente vai explorar as funções executivas, o centro de controle do nosso cérebro. É como se a gente estivesse na torre de controle de um aeroporto, gerenciando todos os voos. Só que no nosso caso, os voos dos nossos pensamentos. É uma ótima analogia. E essas funções executivas, elas são tipo as heroínas invisíveis por trás de todos os seus sucessos diários, sabia? Nossa, sério? Tipo o quê? Elas te ajudam a resistir àquela tentação de comer um doce no meio da tarde, a lembrar da lista do supermercado sem precisar anotar e a se adaptar quando a sua agenda vira de cabeça para baixo. Uau, elas realmente estão em tudo? Exatamente. E essa mágica toda, ela se baseia em três pilares: a inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva. Juntas, elas formam um trio de ouro das funções executivas. Interessante. Me explica melhor sobre essa inibição. Seria tipo aquela vozinha que diz não para com isso, quando a gente está prestes a fazer besteira? Isso aí. A inibição é o freio de mão do seu cérebro, te impedindo de agir por impulso ou ceder a qualquer tentação. Tipo quando você está numa reunião super importante e luta contra a vontade de olhar o celular. Ou quando se segura para não interromper alguém no meio de uma conversa. Exatamente. É como ter um filtro mental que te ajuda a se concentrar no que realmente importa. E como a gente treina esse superpoder da inibição? Na verdade, a inibição tem duas modalidades. O autocontrole, que é sobre resistir àqueles impulsos deliciosos, mas perigosos, e o controle de interferência, que é tipo um escudo contra as distrações. Ah, entendi. E como esse controle de interferência funciona na prática? Imagina que você está em uma festa, cheio de gente conversando ao seu redor. De repente, você ouve seu nome sendo mencionado do outro lado da sala. Nossa, já aconteceu comigo. É impressionante como a gente consegue filtrar todo aquele ruído e captar algo específico. Pois é. Isso é o controle de interferência em ação. Seu cérebro, mesmo focado na sua conversa, estava monitorando o ambiente em busca de algo relevante para você. Incrível. E você, como especialista, usa inibição no seu dia a dia? Com certeza. Principalmente quando eu estou escrevendo um artigo ou me dedicando a uma pesquisa. Preciso me blindar contra as distrações, tipo a vontade de checar e-mails ou as redes sociais. É uma luta constante, mas essencial para a produtividade. Quem nunca, né? Resistir às notificações é uma batalha diária. Mas falando em batalha, vamos partir para a próxima função executiva: a memória de trabalho. A memória de trabalho é como um bloco de notas mental, sabe? Ela te permite armazenar informações temporariamente e manipulá-las. Tipo quando a gente decora um número de telefone e disca logo em seguida, ou quando monta um móvel seguindo as instruções. Isso mesmo. E é importante lembrar que a memória de trabalho vai, além de simplesmente guardar a informação, ela permite que você trabalhe com ela. Então ela é tipo a chefe de cozinha da nossa mente, que pega os ingredientes da memória de curto prazo e cria pratos incríveis com ela. Perfeito. Ela transforma a informação bruta em algo útil para resolver problemas, tomar decisões ou entender conceitos complexos. Uau, que poder! Usamos a memória de trabalho o tempo todo sem perceber, né? Desde planejar a rota para o trabalho até lembrar os itens da lista do supermercado. Exatamente, e tem mais. A memória de trabalho é uma grande aliada da inteligência fluida, aquela que nos permite resolver problemas novos e nos adaptar a situações inesperadas. Seria como um músculo mental que a gente pode fortalecer com a prática. Com certeza. Assim como o exercício físico, desafiar a sua memória de trabalho com atividades que exigem raciocínio, planejamento e foco pode aumentar a sua capacidade e eficiência. Legal. Então, além de cuidar do corpo, a gente precisa malhar o cérebro também. Mas agora, vamos falar da última peça do quebra-cabeça das funções executivas: a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva é o câmbio do seu cérebro, te permitindo se adaptar a novas informações, mudar de marcha entre tarefas e encontrar soluções criativas quando as coisas saem do planejado. É como ter um GPS mental super avançado que recalcula a rota quando a gente encontra um obstáculo no caminho. Perfeito. E essa habilidade se apoia nas outras duas funções executivas que já conversamos: a inibição e a memória de trabalho. Entendi. Então a flexibilidade cognitiva é tipo uma orquestra, onde a inibição silencia os instrumentos errados e a memória de trabalho garante que os músicos certos toquem as notas certas. Exatamente. Pense na seguinte situação. Você está dirigindo para o trabalho e encontra um trânsito inesperado. A flexibilidade cognitiva te permite mudar a rota, se adaptar à nova situação e chegar ao seu destino sem perder a calma. Ou quando você está trabalhando em um projeto e a sua primeira ideia não funciona. A flexibilidade te ajuda a dar um passo para trás, repensar a estratégia e encontrar uma solução criativa. Isso mesmo. E para estudar essa capacidade, os pesquisadores usam o famoso teste de classificação de cartas de Wisconsin, onde as regras mudam o tempo todo, exigindo que os participantes se adaptem e mudem suas estratégias. Parece desafiador. Mas no fundo é sobre desapegar dos velhos padrões e abraçar o novo, né?
evitar cair na armadilha da rigidez mental. Exatamente. Nossos cérebros adoram a zona de conforto, mas a flexibilidade cognitiva nos convida a sair da caixa, explorar novas perspectivas e encontrar soluções inovadoras. É como se a gente estivesse constantemente expandindo os horizontes da nossa mente. Mas confesso que às vezes meu cérebro parece um pouco teimoso, sabe? Resistente a mudanças. É normal. Nossos cérebros são programados para buscar eficiência, e isso muitas vezes significa seguir caminhos já conhecidos. Mas assim como um músculo que não é exercitado, a flexibilidade cognitiva pode enfraquecer se não a desafiarmos. Então a mensagem é: use a flexibilidade ou perca a flexibilidade. Exatamente. E para manter essa habilidade afiada, é importante se engajar em atividades que estimulem a mente, como aprender coisas novas, viajar para lugares diferentes ou até mesmo experimentar uma nova receita. Adorei essa ideia de manter o cérebro em movimento. Mas antes de mergulharmos em dicas práticas para turbinar cada uma dessas funções executivas, vamos recapitular como elas conectam. Ótima ideia! A inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, elas não trabalham sozinhas. Elas estão interligadas, se apoiando mutuamente. É como um time de super-heróis, cada um com seus poderes, mas trabalhando em conjunto para salvar o dia. Perfeito. A memória de trabalho ajuda a inibição, mantendo seus objetivos em mente e te lembrando do que você está tentando alcançar. E a inibição, por sua vez, ajuda a memória de trabalho, bloqueando as distrações e mantendo seu espaço mental organizado. Então ela se fortalece mutuamente, que incrível. E a flexibilidade cognitiva? Ela se beneficia das duas. A flexibilidade precisa da inibição para desapegar de velhos hábitos e da memória de trabalho para explorar novas possibilidades. É como um banquinho de 3 pernas. Se a perna quebra, o banquinho desmorona. Exatamente. A inibição, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva são essenciais para o nosso sucesso em diversas áreas da vida. E o mais legal é que essas habilidades não são importantes só na infância. Elas continuam sendo cruciais ao longo da vida adulta. Sério, eu achava que com o tempo a gente meio que perdia essa capacidade de aprender coisas novas. Que nada. As funções executivas continuam sendo importantes para o envelhecimento saudável, para a tomada de decisões, para o sucesso profissional e para a nossa qualidade de vida em geral. Uau, que notícia animadora. Mas me diz uma coisa, essas funções são determinadas só pela genética ou a gente pode dar um empurrãozinho nelas? A genética com certeza tem um papel, mas a boa notícia é que as funções executivas podem ser treinadas e fortalecidas em qualquer idade. Que legal. E quais são os segredos para turbinar essas funções? Existem várias estratégias, desde jogos e exercícios mentais até mudanças no estilo de vida, como praticar a meditação, ter uma boa noite de sono e se conectar com outras pessoas. Interessante. E quais são os maiores inimigos das funções executivas? O estresse crônico, a privação do sono, a solidão e a falta de atividade física são fatores que podem prejudicar o funcionamento do nosso cérebro. Nossa, realmente precisamos cuidar da nossa saúde mental com carinho, né? Com certeza. Cuidar da saúde física, emocional e social é fundamental para manter o nosso cérebro funcionando a todo vapor. E sabia que o nosso ambiente social também influencia as funções executivas? Sério, como assim? A solidão, por exemplo, pode afetar negativamente nosso desempenho cognitivo. Ter conexões sociais fortes e significativas é essencial para o nosso bem-estar mental, incluindo a saúde das nossas funções executivas. É como se a gente precisasse nutrir o nosso cérebro com boas relações, né? Exatamente. E essa conexão entre o corpo, a mente e as emoções é algo que a gente vai explorar mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Já estou ansiosa para a parte 2. A gente vai se aprofundar nas pesquisas mais recentes sobre o treinamento das funções executivas e descobrir como aplicar tudo isso na prática. Vamos lá. Preparem-se para mais uma dose de conhecimento e dicas para turbinar o seu cérebro. É como um ecossistema, né? Tudo interligado. É verdade. E a gente precisa cuidar desse ecossistema com carinho, né? Dando atenção à saúde física, emocional e social para o nosso cérebro funcionar direitinho. Mas agora que já exploramos cada função executiva individualmente, vamos falar sobre como dar aquele boost nelas. Bora lá. Uma das áreas mais promissoras é o treinamento cognitivo computadorizado, que usa jogos e exercícios específicos para desafiar as funções executivas. Tipo aqueles joguinhos de memória que a gente comentou antes, mas de um nível mais avançado. Exatamente. E a grande sacada é que esses programas usam algoritmos inteligentes que adaptam o nível de dificuldade com base no seu desempenho. Então, tipo, quanto melhor você fica, mais difícil o jogo se torna. Isso aí. Assim você garante que está sempre sendo desafiado e expandindo os seus limites cognitivos. Parece bem intenso. Mas, e aí? Esses programas são só para crianças e adolescentes? Adultos também podem se beneficiar. Ótima pergunta. Apesar de boa parte da pesquisa inicial ter focado em crianças e adolescentes, estudos recentes mostram que os adultos também podem ter resultados positivos, principalmente na memória de trabalho e na atenção. Que legal. Nunca é tarde para turbinar o cérebro, né?
Mas esses programas são a única maneira de treinar as funções executivas e aquelas atividades do dia a dia que a gente comentou, como aprender um idioma novo ou tocar um instrumento musical. Essas atividades continuam sendo super importantes. Aprender um idioma, tocar um instrumento, dançar, fazer palavras cruzadas, tudo isso estimula o cérebro e contribui para fortalecer as funções executivas. Então, o ideal é ter um mix de atividades, né? Um pouco de tudo para manter o cérebro ativo e engajado. Exatamente. É como uma dieta balanceada para o cérebro. E claro, a chave para o sucesso é a constância, né? Assim como o exercício físico, o treinamento cognitivo exige disciplina e dedicação. Faz sentido. Pequenos esforços diários levam a grandes resultados. Mas, falando em desafios, tem uma pergunta que eu sempre tive. A multitarefa realmente prejudica a nossa produtividade? Essa é uma crença popular que a gente precisa desmistificar. Nossos cérebros não foram feitos para multitarefa real, sabe? Sério. Então, quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, na verdade, não estamos sendo tão eficientes assim. É isso aí. Na verdade, o que acontece é que o cérebro fica alternando rapidamente entre as tarefas, o que pode levar a fadiga mental, erros e aumento do estresse. Nossa, que selada. Então, o melhor é focar em uma tarefa de cada vez. Exatamente. Dedique toda a sua atenção a uma tarefa antes de passar para a próxima. Assim você garante que está sendo mais produtivo e eficiente. Ótima dica. Acho que eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Mas, voltando às funções executivas, uma coisa que me intriga é a relação delas com o estresse. A gente sabe que o estresse crônico é prejudicial, mas um certo nível de estresse não é necessário para a motivação. É verdade. Um pouco de estresse pode ser até positivo, nos mantendo alertas e focados. Mas o problema é quando o estresse se torna crônico e toma conta da nossa vida. É como se o estresse virasse um vilão, né? Prejudicando as nossas funções executivas e a nossa saúde mental como um todo. Exatamente. É fundamental encontrar maneiras de gerenciar o estresse, como praticar exercícios físicos, meditação, yoga, ou qualquer atividade que te ajude a relaxar e recarregar as energias. Autocuidado em primeiro lugar. Mas, e para quem já sofre com problemas de atenção, foco ou impulsividade, o que você recomenda? O primeiro passo é procurar ajuda profissional, né? Um psicólogo ou neuropsicólogo pode avaliar suas dificuldades e te ajudar a encontrar as melhores estratégias. E além da terapia, existem outras coisas que podem ajudar. Com certeza. Existem várias técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas, como organização do ambiente de trabalho, uso de agendas e lembretes e técnicas de gerenciamento do tempo. É como criar uma estrutura para facilitar o funcionamento do nosso cérebro, né? Isso aí. E além disso, é importante ter paciência e persistência. Fortalecer as funções executivas é um processo gradual que exige tempo e dedicação. É como aprender a tocar um instrumento musical, né? Requer prática e disciplina para dominar as técnicas. Exatamente. E a recompensa é enorme. Funções executivas fortes nos ajudam a ter mais controle sobre nossas vidas, alcançar nossos objetivos e viver com mais propósito. Verdade. E falando em propósito, vamos explorar a fascinante conexão entre as funções executivas e a criatividade. Bora lá. A criatividade, na verdade, depende muito das funções executivas, sabia? Sério. Mas a gente não associa a criatividade mais com a liberdade e a espontaneidade. Sim, mas para que a criatividade floresça, a gente precisa de uma base sólida de funções executivas. Fica melhor essa relação. A inibição, por exemplo, nos ajuda a filtrar as distrações e focar a atenção na tarefa criativa, permitindo que a gente mergulhe fundo no processo. E a memória de trabalho entra em cena para armazenar as ideias, fazer conexões e gerar novas soluções. Exatamente. E a flexibilidade cognitiva nos dá liberdade para explorar diferentes perspectivas, experimentar novas abordagens e pensar fora da caixa. Nossa, faz todo sentido. É como se as funções executivas fossem o alicerce da criatividade, proporcionando a estrutura e a disciplina necessárias para que a mágica aconteça. Perfeito. E o mais legal é que a criatividade também pode ser uma ferramenta poderosa para fortalecer as funções executivas. Tipo um ciclo virtuoso. Quanto mais criativos somos, mais fortes ficam as nossas funções executivas, e vice-versa. Exatamente. Atividades como brainstorming, escrita criativa, pintura, música, dança, todas elas estimulam o cérebro e contribuem para o desenvolvimento das funções executivas. Que incrível. Então a gente pode usar a criatividade como uma aliada para turbinar o nosso cérebro. Com certeza. E ao nutrir a nossa criatividade, não estamos apenas enriquecendo as nossas vidas, mas também contribuindo para um mundo mais inovador e inspirador. Que lindo. Adorei essa mensagem. E você já pensou em como vai usar a criatividade para fortalecer as suas funções executivas? Já tenho algumas ideias. E mal posso esperar para ver o que nossos ouvintes vão criar também. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo das funções executivas. Na parte 1, a gente desvendou os 3 pilares: inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva.
E na parte 2, exploramos a importância do treinamento dessas funções e como elas se conectam com vários aspectos da nossa vida. E agora, na parte final, vamos nos aprofundar em algumas perguntas frequentes dos nossos ouvintes e compartilhar dicas práticas para turbinar o seu cérebro. Perfeito. Uma das perguntas que mais recebemos é se é possível melhorar as funções executivas na fase adulta. É claro que sim. Nossos cérebros são incríveis e têm uma capacidade fantástica de se adaptar e mudar ao longo da vida. Essa capacidade é chamada de neuroplasticidade. Então, mesmo que a gente não seja mais tão jovem, ainda dá para aprender coisas novas e turbinar o nosso cérebro. Com certeza. É como um músculo que a gente pode fortalecer com treino. Pode exigir um pouco mais de esforço e dedicação, mas os resultados valem a pena. Que é animador. E quais são as melhores estratégias para treinar as funções executivas na fase adulta? Uma delas é o treinamento cognitivo computadorizado que a gente já comentou antes. Existem vários programas e aplicativos que oferecem jogos e exercícios específicos para desafiar as funções executivas. E além dos programas computadorizados, o que mais a gente pode fazer? As atividades do dia a dia também são super importantes. Aprender um novo idioma, tocar um instrumento musical, praticar um esporte, fazer palavras cruzadas, tudo isso estimula o cérebro e ajuda a fortalecer as funções executivas. É como se a gente estivesse nutrindo o nosso cérebro com uma dieta rica em desafios e estímulos, né? Exatamente. E o importante é ter constância. Não adianta fazer um exercício mental uma vez por semana e esperar resultados milagrosos. É preciso ter disciplina e integrar essas atividades na sua rotina. Faz sentido. Pequenos esforços diários levam a grandes resultados a longo prazo. E para quem já tem dificuldades com as funções executivas, o que você recomenda? Nesses casos, é fundamental procurar ajuda profissional, né? Um psicólogo ou neuropsicólogo pode fazer uma avaliação detalhada e indicar as melhores estratégias. E além da terapia, o que mais pode ajudar? Existem várias técnicas e ferramentas que podem ser úteis, como organização do ambiente de trabalho, uso de agendas e lembretes e técnicas de gerenciamento do tempo. É como criar uma estrutura externa para compensar as dificuldades internas, né? Isso mesmo. E é importante lembrar que cada pessoa é única. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. O importante é encontrar as estratégias que se adaptam melhor ao seu perfil e às suas necessidades. E ter paciência. Fortalecer as funções executivas é um processo gradual que exige tempo e dedicação. Sem dúvida, não é uma solução mágica, mas um compromisso com a sua saúde mental e com o seu desenvolvimento pessoal. É como uma maratona, né? A gente precisa ter fôlego para chegar até o final. E falando em desafios, uma das maiores dificuldades que as pessoas enfrentam hoje em dia é a distração. Estamos constantemente bombardeados por informações e notificações. É verdade. E essa enxurrada de estímulos externos pode prejudicar a nossa capacidade de foco e concentração. E como a gente faz para se blindar contra essas distrações? Existem algumas estratégias simples, mas eficazes. Uma delas é criar um ambiente de trabalho livre de distrações. Desligue o celular, feche as abas desnecessárias no computador e avise as pessoas ao seu redor que você precisa se concentrar. É como criar um santuário da concentração, né? Exatamente. Outra dica importante é usar a técnica Pomodoro. Você define um tempo para trabalhar focado em uma tarefa, geralmente 25 minutos, e depois faz uma pausa de 5 minutos. E essa alternância entre foco e descanso ajuda a manter a mente alerta e produtiva. Isso mesmo. Ai. É como se a gente estivesse dando um respiro para o nosso cérebro, evitando a fadiga mental. Ótima dica. E, para finalizar, gostaria de retomar a ideia de que as funções executivas são importantes para o nosso bem-estar e qualidade de vida como um todo. Sem dúvida. Funções executivas fortes nos ajudam a ter mais controle sobre nossas emoções, tomar decisões mais assertivas, construir relacionamentos mais saudáveis e alcançar nossos objetivos com mais facilidade. É como se elas fossem a base para uma vida mais plena e significativa, né? Exatamente. E o mais importante é que todos nós temos o poder de fortalecer essas funções. É uma jornada que exige esforço e dedicação, mas os resultados são incríveis. É isso aí. Chegamos ao final do nosso mergulho profundo nas funções executivas. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que se sintam inspirados a colocar em prática tudo o que aprenderam. Lembrem-se, cuidar do seu cérebro é cuidar da sua vida. E a conversa continua. Compartilhem suas dúvidas, experiências e dicas nos comentários. Adoraríamos saber como vocês estão turbinar as suas funções executivas. Até a próxima.